Hábitos de crescimento. Nós temos duas formas de classificar. Você pode classificar de forma bem simplificada, dividindo só em dois grupos: cespitosas e estoloníferas, né? Ou rizomatosas, né? Estoloníferas e rizomatosas, como se fosse uma coisa só. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu achava que era só essas duas aqui, né? Na época de faculdade lá. Cespitosa, né? O professor estava dando uma aula prática. Essa gramínea aqui é cespitosa. Essa aqui é estolonífera. Essa aqui é cespitosa. Essa aqui é estolonífera. Pronto, agora eu estou sabendo tudo, né? Só existe dois tipos: cespitosa e estolonífera. E aqui o que a gente tem, ó. A cespitosa é aquela que expõe os meristemas apicais e demandam um pastejo menos intenso. Tá? Demandam um pastejo menos intenso. Já já a gente vai ver exemplos. Tá? Já as estoloníferas, elas crescem rasteiras e toleram um pastejo mais intenso. Então, aquelas estolonífera ou rizomatosa são aquelas que vão se dispersando ali de forma rasteira. E aí elas aguentam um pouco mais de pisoteio, um pouco mais de quantidade animal ali de pastejo. Enquanto aquelas que crescem de forma ereta aguentam menos intensidade, menos densidade. Tá? Essa aqui é a classificação simplificada. Em várias questões de concurso, ela basta. Cespitosa, estolonífera, rizomatosa. Tá? Mas, tá? Ó, estolonífera e rizomatosa crescem rasteira e toleram um pastejo mais intenso. Mas nós temos a classificação mais completa, que seria você dividir em 4 tipos de hábitos de crescimento. Cespitoso ereta, aquelas que têm colmo ereto em forma de touceiras. Temos as decumbentes, que tem colmo encostado no solo, sem enraizamento nos nós, só se ergue o colmo com inflorescência. Então, o colmo ele fica encostado no solo, mas não que ele é rasteiro, só que ele está ali caído, né? Decumbente é como se fosse caída, né? É algo que assim, ela tá no chão, mas não é porque ela ama o chão, é porque ela é fraca mesmo, ela tombou ali, né? Os colmos encostados no solo, sem enraizamento nos nós, só se ergue o colmo com inflorescência. Daí nós temos a estolonífera, essa sim é rasteira. O colmo é rasteiro com enraizamento dos nós. Então o colmo ele deita e daquele colmo surge uma nova raiz e daí ele vai se espalhar mais um pouco e daí surge outra raiz e ele se espalha. Os estolões, né? Quem lembra aí do morangueiro, né? Do morangueiro que é do tipo estolão, né? Então, estolonífera é aquela que tem como rasteiro com enraizamento nos nós, originando novas partes aéreas. E por último, nós temos a rizomatosa, que é diferente da estolonífera, por quê? Porque aqui o como é subterrâneo. E aí dos nós partem raízes e novas plantas, mas é tudo subterrâneo. Se for rasteiro, mais acima da superfície do solo, é estolonífera. Se for por baixo, se for subterrâneo, é rizomatosa. Se for decumbente, ela só está derrubada, caída, ela só é fraca, mas ela não está enraizando o colmo no solo. E a cespitosa ereta não, é aquela forte, tal, que aguenta ficar de pé. Mas até por causa disso não pode ter uma densidade muito alta. Não pode ser muito alta, tá bom? É no Instagram, o Thiago perguntou, é no Instagram? É no Instagram, tá bom? Quem mandar lá escrito fisiologia vai receber depois o link da nossa aula de fisiologia vegetal, tá? Foi um tempo atrás e que vai te ajudar muito a entender vários conceitos aí. Então, cespitosa ereta, decumbente, solonífera e rizomatosa. Ficou bem clara a diferença? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Cespitosa ereta, né? Nós temos aí, por exemplo, o pânico máximo, né? Nós temos o penicetum, tá? São exemplos aí, são exemplos de gramíneas que são de crescimento cespitoso. Veja, ó, que é ereto, ó. O próprio pânico máximo não fica dobrado para o chão, assim, os cômodos, eles ficam todos para cima, né? A touceira ali fica toda para cima.
Esse aqui é o crescimento cespitoso ereto. Depois nós temos de crescimento decumbente, como por exemplo a braquiária decumbens. Braquiária decumbens. Só o que fica ereto é a flor, né? É a inflorescência. É a inflorescência. O restante do colmo fica todo o quê? Curvado, prostrado, né? Mas ele não enraiza, tá? A raiz está só aqui. E por ele tombar, ele é chamado decumbente, tá? Depois do decumbente, nós temos do tipo estolonífera. Estolonífera é essa que tem esse como aqui rasteiro. De repente, ele cansa de caminhar e fala, quer saber? Vou criar raízes. Ele cria raízes e desenvolve uma nova planta. Daí um dos colmos continua se alongando aqui. Quando ele cansa de andar, fala, quer saber? Vou criar raízes. Daí ele cria raízes e surge uma nova planta. Daí um dos colmos continua caminhando aqui. De repente ele cansa e fala, quer saber? Vou criar raízes. E assim ela vai se espalhando de forma rasteira, mas por cima da superfície do solo, tá? Isso daqui é a planta estolonífera. E um exemplo é a braquiária umidícola. Ela começa aqui a criar raízes, né? A criar raízes e a surgir novas plantas a partir daqui. Tá bom? Esses são os estolões. São os estolões. Então, a braquiária umidícola é um exemplo de planta estolonífera. Por último, nós temos as plantas rizomatosas, que tem os rizomas que são órgãos subterrâneos, né? Como, por exemplo, o Tifton. O Tifton, ele tem um rizoma. De repente, esse rizoma aqui resolve fincar raiz e dar origem a uma nova planta. Tá? Então, são os tipos aí de espécies de gramíneas de acordo com o hábito de crescimento. Vamos, então, agora para a nossa questão aqui de morfologia. Questão da banca Nosso Rumo. Instituto Federal de Rondônia, para professor de agronomia desse ano. Olha só. As espécies forrageiras apresentam características peculiares que podem ser agrupadas de acordo com o seu hábito de crescimento, o qual diz respeito à forma em que se desenvolve a parte vegetativa das plantas, devendo esse ser conhecido para adequação do manejo de pastagens. Sendo assim, em relação aos tipos mais comuns presentes na pastagem, é correto afirmar que os rizomatosos são: letra A, espécies de pasto que expandem seus caules no sentido horizontal, enraizando-se ao solo e suas folhas são emitidas na vertical. Letra B, plantas com caule e gemas subterrâneas. Letra C, plantas semelhantes às estoloníferas, mas que diferenciam por seus caules não emitirem raízes. Letra D, plantas que se desenvolvem em forma de touceira e apresentam pouca expansão lateral. Letra E, plantas que têm seu crescimento perpendicular ao solo e suas gemas se encontram acima do nível do solo. E aí, qual que é o gabarito aqui dessa questão? Letra B? Olha só, meu povo, letra B mesmo, tá? Plantas com caule e gema subterrânea, essas aqui que estão, ó, espécie de pasta que expande seu caule no sentido horizontal, enraizando-se ao solo, suas folhas são medidas na vertical. Na verdade, isso aqui, a mistura disso com isso aqui são as plantas estoloníferas, né? Essas semelhantes estoloníferas que não emitem raízes são as decumbentes. E essas que se desenvolvem em forma de touceira e têm pouca expansão na lateral seriam as cespitosas eretas, né? Olha só. Plantas rizomatosas são aquelas que possuem um rizoma, que é um caule subterrâneo horizontal, responsável pelo armazenamento de nutrientes e pelo crescimento vegetativo da planta. Possuem gemas que podem brotar e gerar novos caules a partir do rizoma, permitindo que a planta se espalhe pelo solo e desenvolva uma nova parte vegetativa.
tornando-se ideais para o manejo de pastagens devido à sua capacidade de regeneração rápida e eficiente. Tá bom? Gabarito, então, nessa primeira questão. Letra B de Bernard. Letra B de Bernard. E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, eu acredito que você também vai gostar desse vídeo que está aqui em cima. É só clicar, vai lá, ele vai te ajudar a ser aprovado em concurso muito mais rápido.